Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. É bom sempre a gente ter esse tempo, né? De poder tomar um cafezinho e abraçar alguém, né? Sempre é muito bom. Sempre é muito bom. Você que está em casa, venha participar, receber também um abraço no seu coração. Muitas vezes o que a gente precisa é um abraço. Às vezes uma palavra, um abraço, um sorriso cura feridas e cura coisas profundas na vida de alguém. Então, que nessa noite você possa ser também curado por essa palavra. Aleluias. Obrigado, pastor. Era só café e água. Tá. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos trabalhando em série de pregações. E essas pregações, elas têm um objetivo maior, que talvez a gente olhando, ela até seja a longo e médio ou longo prazo. Mas para longo prazo. Mas ela faz um efeito a curto prazo a cada pregação que a gente faz aqui. O intuito daquilo que está sendo construído com essas séries de pregações, elas vão dar um resultado gigante lá na frente. Daquilo que no presbitério se orou e se pediu a Deus por isso. Mas a curto prazo você já vai começar a entender algumas coisas no seu dia a dia que precisam ser mudados, que precisam ser transformados. E aí, essa série de pregações do mês de agosto, você viu o vídeo, e ela começa dizendo que todos os dias pessoas, elas vêm para o Evangelho, elas conhecem o Evangelho, aceitam a Cristo como o Senhor e Salvador. Mas aí, na segunda parte daquele vídeo, da chamada, você vai ver que o pastor faz uma pergunta. Ele diz assim, e a gente vê tantas injustiças, tantas coisas erradas. E aí ele vai perguntar, será que realmente esse poder do Evangelho está transformando essas vidas? E a gente se propôs, no final do vídeo, a trazer palavras que vêm direcionar a gente para o verdadeiro Evangelho. Como a gente falou no mês passado sobre as obras da carne, que a gente foi olhando domingo após domingo, tudo aquilo que acontecia na nossa vida, e a gente foi, a cada ministração, a cada palavra, a gente acabou vendo coisas que nós precisávamos mudar dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa maneira de agir, porque aquilo eram obras da carne e não estavam estava impedindo a gente de receber o fruto do Espírito. Muitas vezes a nossa alegria não era completa, porque o fruto do Espírito não tinha poder para agir, porque as obras da carne falavam mais forte no nosso coração. E como o pastor Anderson falou na semana passada, nós olhamos para as más notícias e damos tanta importância para elas, e vemos tantas coisas ruins, quando nós devemos olhar para a melhor notícia, para a boa notícia que é o Evangelho. Porque o Evangelho nos perdoa de todo o pecado. Foi Ele que nos fez conhecer a Jesus Cristo e nos tirou do pecado. É através dele que estamos transformando a nossa vida, estamos transformando a nossa casa. Então essa é a notícia que eu tenho que estar ligado todos os dias. Mesmo que as notícias ali fora, sejam ruins, nós temos a esperança em algo que é superior e maior do que tudo isso.
Então, a palavra dessa noite, desse tema que nós estamos falando, como o pastor já leu, mas vamos ler novamente. Primeira carta aos Romanos, capítulo 1 e o verso 16. E eu tenho meu bloquinho aqui, tenho meu caderno, que eu tenho anotado todas as pregações que a gente está fazendo, todas as pregações do pastor Marcos, pastor Andres, tenho anotado. Procure trazer um bloquinho, procure trazer um caderno para anotar isso. Porque vai ter dias, irmãos, que você vai virar essas páginas e você vai lembrar de palavras abençoadas que foram lançadas em cima do altar para a sua vida e que podem mudar a sua vida. Situações, palavras que foram lançadas que talvez naquele momento não fez efeito para você, mas foi uma semente lançada aqui no momento certo. Você vai virar aquelas páginas e você vai... Isso aqui está acontecendo comigo. Naquele dia eu não entendi, mas hoje eu estou entendendo que através daquela palavra isso foi mudando na minha história. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim, ó: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe, irmãos, a primeira das... Se a gente fosse só levar aqui nessa linha aqui, já no primeiro ponto, ele diz assim, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Sabe, quando é feita aquela pergunta, por que o evangelho, será que o evangelho não está sendo poder, não está transformando? É porque muitas pessoas têm se envergonhado de falar sobre o evangelho. Através da sua vida, talvez, elas também não tenham demonstrado o evangelho de Cristo transformando a sua vida. E aí ela se envergonha, e aí ela deixa de falar, ela deixa de agir pelo evangelho de Cristo. E aí começa dizendo assim, que esse evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. A salvação daqueles que creem. É para a salvação daqueles que creem realmente e exercem aquilo que Cristo está falando através do seu evangelho para nós, através das cartas dos apóstolos para a nossa vida. Isso é poder para aquele que crê nisso, não só para aquele que sabe. Existe um grande problema no Brasil que dá para responder aquela pergunta. Tem muitas pessoas que sabem sobre o evangelho, elas conhecem a letra, mas elas não vivem o evangelho. Então elas não creem, elas só conhecem a palavra, elas conhecem o evangelho, e se elas debaterem conosco, elas têm um conhecimento de vírgula por vírgula, e tentam muitas vezes nos desmontar. Por isso que não é só entender, ler, é também crer e viver aquilo que está nessas palavras. É isso que o Senhor Jesus nos chama, para que a gente creia e viva esse evangelho. E aí sim, ele vai ser um poder transformador na nossa vida. Vai ser algo que transforma tudo na nossa casa, no nosso lar. Eu falo para vocês que essa semana houve grande luta, um grande mover espiritual também na minha vida, lá na minha casa. Teve acusações falsas, mas Deus é tão fiel que Ele colocou pessoas para testemunhar que aquilo não era verdade. Eu não precisei, eu disse, olha, tinha 2 pessoas comigo, o veículo tem rastreador, dá para vocês verem se eu estou em velocidade, dá para ver se eu briguei ou xinguei alguém. Eu disse, eu nem vou sair daqui. Vai e pergunte para as pessoas, olhem no rastreador do meu veículo. Isso já na segunda-feira, irmãos. Na mesma segunda-feira, tivemos uma opressão no nosso lar. Mas eu quero dizer para vocês que existe um nome, irmãos, que está sobre todos os nomes. E que quando essa opressão começou a querer imperar, foi um nome que nós clamamos dentro daquela casa. E foi o Senhor Jesus.
Isso é o poder do Evangelho. É sobre isso que nós estamos falando. O poder do Evangelho que transforma vidas. É o poder do Evangelho que transforma casas. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. Não só saber, mas precisamos viver isso. Passamos por outras situações. O meu pai, do nada, teve um AVC. E como esse AVC apareceu, ele desapareceu também. Sabe, irmãos? Isso é poder de Deus. Isso é o poder do Evangelho, daquele que crê no Evangelho. A palavra vai transformar. A palavra vai curar. O Evangelho é que faz isso. Eu sei o que vai acontecer na minha vida através daquilo que eu creio nesta palavra que eu recebo. Então quem está aqui, quem está em casa, saiba que o poder do Evangelho, sim, ele é poder de Deus para transformar vidas, para transformar ambientes, para transformar todas as mentiras caírem por terra e a verdade prevalecer. Aleluias. Sabe, irmãos, e falar sobre o poder do Evangelho, ele aponta, para o poder sobrenatural, milagroso vindo de Deus. O poder de Deus, ele é sobrenatural, porque o natural, eu e você conseguimos fazer. Você está com uma dor de cabeça, você vai lá e toma um comprimido, e aquilo vai passar. Um exemplo, tomou aquele comprimido, passou. Mas nós também já vimos que o sobrenatural é quando, sem remédio nenhum, só com uma palavra, no nome do Senhor Jesus eu digo, sai essa dor de cabeça da pessoa, e ela até passa a mão para ver onde é que está, por onde saiu a dor. É alguém que está desenganado no hospital pelos próprios médicos. E os médicos desligam os aparelhos dizendo, olha, agora é só esperar o último batimento. Isso não é natural, isso é sobrenatural. É aquilo que, de repente, o coração começa, tum, tum, e começa a aumentar, e começa a bater mais forte, e aquilo começa a pessoa a reviver. Isso é sobrenatural, isso não se explica naturalmente. Só vai ser explicado isso através de uma coisa que se chama fé. Por isso que o Senhor diz que é o poder para todo aquele que crê. E o que crê tem fé naquilo que ele sabe, naquilo que ele vive, naquilo que ele acredita. Sabe, irmãos? É isso que o Senhor quer dizer para nós. O Evangelho é algo sobrenatural. Não é para ser explicado pela razão humana. Muitas pessoas tentam explicar o que acontece. Mas não existe nada que nós falarmos que vai explicar, se nós não explicarmos de uma maneira sobrenatural, que diz assim, foi Deus. Mas sabe como? Só foi Deus, meu irmão. Essa é a nossa resposta. Não é de uma maneira natural, eu tentando achar pontos, vírgulas e coisas para dizer como é que isso aconteceu. Isso foi através de Cristo, através do seu nome, que, como diz, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Aleluias, aleluia, Jesus. É algo que não tem como explicar somente com a fé. O Evangelho, ele não é uma filosofia, ele não é uma teoria, ele não é um conto. O Evangelho de Deus é o poder de Deus se manifestando na terra. O Evangelho é isso. Ele se manifesta na terra e ele salva, ele transforma a nossa vida. Sabe? É a transformação que ele faz. Quando eu entendo, quando eu leio e eu entendo aquilo, quando eu ouço uma pregação e eu entendo aquilo que está falado, aquilo salva, porque o Evangelho veio para salvar aquele que estava perdido, aquele que não tinha valor, aquele que estava entregue. Porque todos pecaram, todos pecaram. E como é que eu volto a ter comunhão com Deus? Através do Evangelho de Cristo. Quando eu entendo, quando eu vivo, eu sou transformado. A minha vida é transformada. Aleluias. E aí eu estava pensando sobre isso e eu coloquei ali o exemplo de Paulo.
o Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo. Paulo perseguia a igreja e matava crente. E quando Estevão foi apedrejado, ele ficou segurando as capas daqueles que apedrejavam Estevão. E consentiu. Mas um dia esse homem teve um encontro com Jesus. No meio do caminho, ele caminhando para perseguir mais cristãos, ele teve um encontro com Jesus, um encontro com o Evangelho. E a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada completamente. O homem que perseguia agora era o homem que mais pregava sobre o Evangelho. Uma boa parte do Novo Testamento, quase 50%, foi Paulo que escreveu, através das suas cartas. Então olha a importância de um homem que era perseguidor, que foi transformado pelo Evangelho de Cristo. Quantas vidas esse homem trouxe para Cristo, e traz até hoje, porque teve a sua vida transformada. E sabe o que isso quer dizer, irmão? Que eu e você que tivemos a vida transformada, nós podemos ser sim um agente que vai trazer almas do inferno para a luz, para a vida, para Cristo de novo. Nós precisamos entender isso, que quando o Evangelho entra na minha vida, ele transforma a minha vida. Todos os dias eu vou ser transformado, todos os dias eu vou ser renovado. Aleluias. Sabe, irmão, o poder do Evangelho transforma essas vidas. Ele não apenas salva, mas ele renova a nossa mente. A nossa mente, ela é transformada. Porque antes nós pensávamos de uma maneira, vivíamos de uma maneira: beber, se prostituir, usar drogas, fumar, fazer todas as coisas por aí, era normal. Para nós isso era tão normal. Encher a cara final de semana, sabe? Deixar de fazer coisas com a família. Eu não quero entrar nesse ponto, que semana que vem o pastor vai falar sobre essa questão família, o poder do Evangelho. Mas deixar de fazer coisas com a família para ir fazer fora de casa. E o Evangelho transforma a mente, a maneira de nós estarmos pensando sobre a nossa maneira de viver. Sabe? O Evangelho transforma o nosso coração. Abre a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 36. Capítulo 36. Ezequiel lá atrás já falava para a gente o que ia acontecer conosco. Para nós que conhecemos o Evangelho, viemos a conhecer o Evangelho, viemos a conhecer Cristo, aleluia. Ezequiel 36, verso 26 e verso 27 diz o quê? E vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Mudou o nosso coração, a nossa maneira de pensar. O nosso coração agora está transformado também pelo poder do Evangelho. Aquele coração duro, aquele coração de pedra, aquele coração que não sentia nada por alguém, por ninguém, não tinha misericórdia com ninguém, é transformado pelo Evangelho de Cristo, é transformado pelo Senhor. E o que diz? Que quando esse coração de pedra sai, entra o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. E ele começa a transformar o nosso coração. Ele muda aquele coração de pedra num coração que sente a dor do outro, que sente a necessidade do outro, que sente a dor de alguém que está passando por um momento terrível na sua família. Ele consegue sentir isso.
Ele consegue entender com o seu coração, porque quem revela não é mais o homem, não é mais a sua sabedoria, mas agora quem revela é o Espírito Santo de Deus, que se habita dentro de nós. Todos nós que dissemos sim para o Senhor e cremos nele, temos o Espírito Santo dele habitando em nós. E é ele que nós temos que ouvir. É ele que nós temos que estar atento, para que ele venha cada dia mais mudar o nosso coração. Porque esse mesmo Evangelho, esse mesmo Espírito Santo começa a mudar as nossas atitudes. Uma mente transformada, um coração transformado, tem atitudes transformadas. E aí nós pregamos o Evangelho, meu irmão, muitas vezes com as nossas atitudes. A maneira que nós pregamos o Evangelho vai ser muito mais com as nossas atitudes. Muitas vezes as nossas atitudes vão ser um canal de mudança na vida das pessoas. Lembre-se que o Evangelho não é um ponto de chegada, mas ele é um ponto de partida para uma transformação continuada. Sabe, irmãos, eu estava pensando sobre isso aqui. Todos os dias nós vamos ser transformados. Cristo vai nos levar, o Espírito Santo vai nos levar a ser transformado todos os dias. Sabe, a nos transformar. Situações vão aparecer diante de nós justamente porque Cristo nos ama, porque Deus nos ama e quer transformar o nosso coração. Quer transformar a nossa mente, quer transformar nossas atitudes. Será que eu estou... Por isso que aquela pergunta diz, todos os dias pessoas dizem que se tornam evangélicas, todos os dias. Mas a gente vê corrupção, a gente vê famílias destruídas, a gente vê coisas erradas acontecendo. Eu preciso estar em constante mudança. Não é um simples dizer, eu aceito Jesus. Não é um simples eu aceito Jesus. É um aceito que Ele mude o meu coração. Eu aceito largar a minha vida e viver a vida de Cristo. Sabe, irmãos, é deixar de viver aquilo que eu quero viver, para viver aquilo que Cristo quer que eu viva, para aquilo que Cristo quer que eu faça. A gente passa às vezes muitos anos sem entender por que Cristo nos chamou. Nós precisamos primeiro querer viver o que Ele tem para nós. Nós precisamos entender que cada momento que nós somos afrontados, que nós somos de alguma maneira tocados, vai ser para que a gente venha melhorar e ser transformado para algum objetivo que Cristo tem, para um propósito de Deus. E é para isso que Ele nos chama. Todos, irmãos, independente da nossa história, do pecado que nós fizemos, da condição que nós temos, todos podem ser alcançados pelo Evangelho. Sabe, não é a tua história, não é a história daquele cara que está lá na rua ainda, não é o pecado dele, não é o teu pecado, que não pode ser transformado e mudado pelo poder do Evangelho. Todos podem ser transformados. A história da pessoa pode ser transformada, mas ela precisa entender esse Evangelho e viver esse Evangelho. Não há limites para o poder do Evangelho. É a gente que muitas vezes restringe esse poder. Tem pessoas que você convida e elas dizem, hoje não. Hoje não. Mas não deixe de pregar, não deixe de viver o Evangelho ao lado dessa pessoa, para que ela possa vir, para que ela possa também ser transformada. Porque eu creio, a palavra de Deus diz que não tem vida que não possa ser transformada pelo poder do Evangelho. Aleluias, glória a Deus, irmãos. Todos podem ser transformados. Todos podem ser transformados. Na minha cabeça tem situações que para mim ainda é difícil entender, mas é Cristo trabalhando na minha mente, para que eu seja transformado também. Porque se você olhar para algumas situações, você não pode, não tem como.
Mas para Cristo, tem. O dia que essa pessoa entregar o coração dela para Jesus e viver o que Jesus está pregando, querida, ela é totalmente transformada. E esse é o poder do Evangelho. O Evangelho transforma essas vidas. E ele nos chama para sermos transformados todos os dias. Que nós continuamos a nos transformar cada dia mais. Mas essas pessoas também têm um jeito de ser transformadas. E o poder de Deus, ele restaura a comunhão com Deus. Ele reconcilia o homem com Deus e nos permite andar na sua luz e graça. Eu estava pensando sobre isso. Eu lembro quando o pastor prega sobre aquela passagem de Gênesis, que ele diz que, quando Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu aquilo que estava lá. E Deus transformou aquilo, porque aquilo que ele estava vendo não era bom. Quando nós falamos e entramos no Evangelho, a luz entra na nossa vida. E ela começa a mostrar para a gente aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser transformado dentro do nosso coração. Toda sujeira está dentro de nós. Todos os dias a luz vem e mostra. Tu precisa ser transformado aqui, ó. Tá sujo. E o interessante é que a palavra, irmão, eu entendo quando é de Cristo e quando é do inimigo. Porque o inimigo vai dizer, você não tem mais jeito não. Você está sujo. Você tem cheiro de pecado aí. Mas o Pai, o Espírito Santo, Jesus, ele vai dizer, tem sujeira aí, meu filho. Vamos se limpar? Vamos caminhar juntos de novo? Vamos transformar a nossa vida? Vem cá, eu te ajudo. Da mesma maneira que quando eu te encontrei, eu te mudei, eu te mudo novamente, eu transformo a tua vida de novo. Sabe, eu ouvi uma palavra uma vez que o pastor Júnior, e ele disse assim, enquanto respirar, tem chance. Enquanto respirar, tem chance. Aleluia. Então, irmãos, que voz eu tenho ouvido quando eu erro, que voz eu tenho ouvido quando algo errado acontece na minha vida. O Senhor sempre vai dizer, vem, vamos lá, vamos mudar, vamos transformar. Vamos caminhar de novo. Levanta aí. E o inimigo vai dizer, fica aí. Teu lugar é aí. E quantas vezes a gente olha, ouve e aceita essa palavra. O Senhor nunca vai te deixar no chão. O amor dele nunca vai te deixar ali. Ele sempre vai estar com a mão estendida, te tirando daquele lugar. Ele sempre vai estar dizendo que tu é um filho amado, que tu é um filho querido. Como o filho pródigo foi por meio daqueles porcos e tinha vontade de comer aquilo. Porque a fome era tão grande, a necessidade de estar se alimentando com alguma coisa era tão grande. Ele volta para casa e pensando em ser só mais um naquele lugar. Mas eu digo para ti, querido, a posição de filho que você herdou não vai ser tirada de você. Sabe, o inimigo luta todo dia para tirar essa posição sua. Essa posição de filho. O Senhor está todo dia lá pronto para lavar, tirar aquelas vestes sujas, botar vestes novas, botar calçados no teu pé, para te dar um novo destino, uma nova caminhada. Como diz lá, colocar um anel, formar uma nova aliança com você. O Senhor está sempre disposto a isso, o Evangelho é isso. E se o inimigo tem jogado você para baixo, se o inimigo tem dito que acabou para ti, não ouça mais essa voz, porque Cristo sempre vai dizer, vem para cá, filho amado. Tu não é mais um. Tu não vai ser meu funcionário, tu não vai ser meu servo.
Tu é meu filho. Como sempre é falado. Ele era o unigênito. E depois ele foi o primogênito. O primeiro de muitos. Aleluia, querido. E nós somos esses muitos. Escolhidos pelo Senhor. O Senhor ama cada um. Não olha para o seu pecado. Ele te ajuda a todo momento a sair desse lugar. Aleluias. Se há algo ruim em mim, se há algo que precisa ser mudado, Cristo é a maneira com que eu vou mudar. Esse é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho que vai mudar a minha história, que vai transformar a minha casa, que vai transformar quando eu tiver caído. Eu, nesses anos de caminhada, irmão, teve vezes que eu caí. Eu sabia que o Senhor estava naquele lugar junto comigo. E Ele dizia assim: cara, isso aqui não é teu lugar. Aí, irmão, você está no meio do nada, cara, no meio do lixo. E tu conseguia ouvir a voz do Senhor lá, né, irmão? Isso é amor demais. Teu lugar não é aqui, filho. Sabe, tantas coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas. Isso é só amor. Sabe, é um amor que te busca todos os dias. Sabe, é entender esse amor de Cristo e explicar sobre Ele. Às vezes não dá nem com palavras, é algo sobrenatural mesmo. Porque o Evangelho é sobrenatural. Deus é sobrenatural, querido. Para nós conseguirmos entender o que está sendo falado aqui hoje, é só mesmo com o sobrenatural, é só através da fé. Tem pessoas que olham e dizem assim: cara, isso é loucura, eu não consigo entender isso. É porque ele busca algo natural. E o Senhor nos chama para viver algo sobrenatural com Ele. Sabe, irmão, de você olhar para pessoas que estão em necessidade, que estão em situações de doença, e você orar, e você dizer: meu Deus, mas eu sou tão pequeno, eu quase não sou ninguém naquela igreja. Não tem diferença nenhuma do pastor, querido. Uma vez filho é filho. E o mesmo poder do Evangelho que opera em mim, opera em você. Porque não é eu, não é o pastor, não é o pastor Marcos, não é o pastor Anderson, é o Evangelho, é Cristo que vai fazer. É Ele quem vai fazer essa transformação. Aleluias, glórias. Ah, Senhor, o poder do Evangelho restaura a nossa comunhão com Deus. Ele gera arrependimento, perdão e uma nova identidade. Reconhece. Sabe, irmãos, eu consigo reconhecer quando eu erro. Sabe, a gente começa a reconhecer que a gente errou. E sabe, a gente começa a reconhecer que o outro também erra. Só que agora existe uma diferença. Quando o Evangelho está aqui dentro, o amor de Cristo está aqui dentro, eu não olho mais como eu olhava antes. Mas também, né? Está errando, olha lá. Aí depois não sabe por que a vida está desse jeito. Eu olho para ele e sei por que ele está sofrendo. Eu consigo entender o sofrimento que essa pessoa está passando naquele momento. Eu consigo agora olhar, porque eu sei porque eu já errei também na minha vida. E o Senhor teve misericórdia de mim. E eu começo a olhar para essa pessoa e eu consigo entender o que ela está vivendo naquele momento. Isso é amor de Deus na nossa vida também. Isso é um coração transformado. Eu entendo o perdão. Eu entendo que eu preciso perdoar também os outros. Tem gente que vive uma vida inteira, irmão, guardando ressentimento, guardando mágoa, sem perdoar. E a vida dessa pessoa não transforma nunca. Peça para que Cristo nessa noite entre no teu coração e mude esse negócio.
Meu Senhor, eu preciso perdoar. Eu preciso liberar perdão, não porque talvez a pessoa não tenha feito errado. Não, a pessoa pode ter feito algo errado na sua vida, sim. Mas você precisa liberar perdão para que você seja liberado de toda aquela mágoa, de toda aquela angústia que você sente. Aleluia. O Evangelho de Cristo, ele vai nos dar uma nova identidade. Isso é tão bonito, queridos. Quando a gente ouve sobre alguém que antes dava problema e agora gera vida nas pessoas através do Evangelho. Quantas pessoas nós olhamos e aquele irmão hoje está lá na igreja tocando violão, transformado. Eu conheci ele, o João Levita. Enquanto eu estou levando a palavra aqui, está ali, ó, lutando, como a palavra mesmo diz, lutando com demônios, através do seu toque. Transforma vidas, querido, dá nova identidade. Aleluias. Essa nova identidade a gente mostra ela para as pessoas através das nossas atitudes, né? Uma vida transformada, ela torna um testemunho vivo da graça de Deus. E essa nossa identidade que nós temos, essa transformação, é o nosso testemunho de vida. É aquilo que eu falei lá no começo. Muitas pessoas, elas vão olhar para nós e vão dizer: cara, o que tem de diferente? O que está acontecendo aí? Por que essa pessoa mudou tanto e eu não posso mudar? Será? Essa pessoa, ela quer saber o que está acontecendo. E ela quer ser transformada também. Sabe, irmãos, isso é o poder do Evangelho. O nosso testemunho, ele sempre vai transformar vidas. Como eu falei, muitas vezes muito mais do que nós falarmos horas e horas. O nosso testemunho vai pregar muito mais o Evangelho para pessoas do que, às vezes, eu falar por horas. Mas o Evangelho, ele também nos dá uma missão. O Evangelho, ele transformou as nossas vidas. Ele fez tudo por nós, como nós vimos até agora. Mas só que ele também nos dá uma missão de nós alcançarmos mais pessoas para Cristo. Porque lá em Marcos, no capítulo 16, ele vai dizer que nós temos que ir e pregar o Evangelho. Nós temos que ir e pregar o Evangelho a todos, sem distinção de pessoas. E isso para nós, muitas vezes, parece que é uma barreira. Mas foi para isso que Cristo nos chamou. Quem vai fazer a transformação na vida dessas pessoas? Não vai ser nós, queridos. Nós precisamos apresentar Cristo para elas. Apresentá-lo porque o Senhor nos enviou. Quem é alcançado pelo poder do Evangelho sente a urgência de denunciá-lo aos outros. Sabe, o coração dessa pessoa, ela anseia em falar de Cristo para as pessoas. A pessoa que tem essa vida transformada, querido, e talvez a gente vai passando o tempo, a gente acaba deixando que algumas coisas nos segure. O nosso coração tem que ansiar em pregar esse Evangelho para as pessoas. Paulo diz a Timóteo, diz: olha, Timóteo, há tempo ou fora de tempo, em qualquer lugar. Esperando, como às vezes a gente fazia, esperando uma brecha. Qualquer palavrinha que a pessoa falasse, para você entrar com o Evangelho na vida para aquela pessoa. Sabe, nós precisamos resgatar isso. Sabe, irmãos, falo isso para mim, ó. Eu preciso resgatar isso. A pessoa começava a falar e eu,
quando ela soltava uma palavra que dava para entrar com um versículo, que dava para entrar com uma palavra, era ali a deixa. Paulo um dia está diante do rei Agripa, e o rei diz assim: tu acha que em tão pouco tempo tu já vai me convencer? Ele disse: olha, eu queria tanto que o senhor fosse convencido, que todos que estão me ouvindo fossem. Ele estava lá sendo julgado e ele aproveitou para pregar o evangelho. Não importa a situação, pregue o evangelho. Essa é a nossa missão. Ele nos move a sair da nossa zona de conforto, com ousadia para pregar essas boas novas. Nós muitas vezes nos colocamos em zonas de conforto. Eu vou para a igreja, eu vou falar de Cristo lá com o pessoal da minha casa, com a minha irmã, com o meu irmão que é crente, e não gasta mais o tempo com ousadia para ir na casa de alguém que não é. Mas aquela pessoa ela é complicada. Aleluia, Jesus. Isso que Jesus está mandando a gente ir lá na casa daquele complicado, daquela complicada, para falar do amor de Cristo para ela. Sabe, irmãos, essa palavra é para mim. O mundo precisa dessa mensagem. O mundo precisa dessa mensagem, porque nós estamos vendo pessoas que dizem que são, mas não têm a sua vida transformada, não conseguem ver o poder de Deus agindo. E isso que nós queremos, que esse poder se manifeste na sua vida. Ela é a única mensagem, e agora preste atenção nisso, irmãos. O Evangelho de Cristo é a única mensagem que vai definir destino da nossa vida. Prestem atenção. O Evangelho é o único que vai definir o nosso destino. Existe uma eternidade esperando. Existe uma eternidade nos esperando. E o Evangelho, ele nos ensina e nos mostra que tem dois destinos. Essa é a única palavra, irmão, que falam de outra maneira não existe. Você não vai ser reencarnado, você não vai... Esquece isso. A única palavra que é verdade é a palavra do Senhor. E ela diz que existe um destino. E eu e minha casa queremos servir ao Senhor para ir para o destino que Ele preparou para nós. Aleluias. Amém, queridos? Sabe, talvez você seja o único lá na sua casa, mas você está dando destino para a tua casa. E quem sabe outras pessoas da sua família podem pegar aí para esse mesmo destino que o Senhor Jesus está preparando. É esse o poder do Evangelho. É esse o poder que transforma. É esse o poder que muda. O Evangelho é a resposta para o nosso mundo. Em meio à escuridão, o Evangelho é a luz. Sabe, irmãos, eu lembro que, como eu falei antes para vocês, às vezes eu estava lá naquela escuridão, naquele mundo, e só o que veio a mudar a minha história foi a luz do Evangelho. Só foi diante da justiça, da injustiça. O Evangelho é a justiça. Diante de toda a tribulação, de tudo aquilo que é mal, a única paz que eu encontrei foi em Cristo. Sabe, irmão, diante de toda a tribulação que nós passamos, a única coisa que vai gerar paz é o Evangelho de Cristo, é Cristo. Eu posso amarrar uma fitinha vermelha no meu braço, eu posso gastar dinheiro à vontade, mas só vai ter alguma coisa que vai dar paz aqui, ó. O Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, que é Cristo. Essas são as boas novas.
toda a justiça, toda a paz e toda a luz estão nele. Ele transforma a realidade das pessoas. Ele transforma o contexto de pessoas. Sabe, irmãos, eu vejo que quantas coisas que nós vemos, pessoas que tinham uma vida destruída e que tiveram essa transformação. O pastor Marcos vai falar sobre isso domingo que vem. Eu não quero entrar muito a fundo, porque é a questão da família e é o que o pastor Marcos quer falar na semana que vem. Por isso, venha. Traga mais pessoas para ouvir o que o Evangelho faz numa família. O que o Cristo faz na família de alguém. Ele transforma. Até mesmo uma cidade pode ser mudada. Lembra que o pastor prega sobre uma cidade que as pessoas eram ruins? Quando o Evangelho entrou naquele lugar, houve um avivamento naquele lugar. E até os animais já não conseguiam responder. Os cavalos não conseguiam trabalhar mais ninguém, porque eles eram acostumados a pauladas, a gritos. E aqueles homens foram tão transformados que os animais já não atendiam ele, porque eles... Vamos. Eles eram acostumados com grito e paulada e chicotada. Então famílias são transformadas, vidas são transformadas, contextos de violência dentro de casa são transformados. Eu tenho trabalhado no conselho. E cada dia mais que passa, irmãos, eu vejo que o que falta é o Evangelho na vida dessas crianças, desses adolescentes. E eu tenho visto assim muitas meninas, queridos. Muitas meninas sendo... Ontem foi algo triste, querido. Nem a mãe quis mais a menina. E geralmente a mãe é a protetora. A hora que as meninas perguntaram: a senhora quer ficar com ela? A mãe disse: eu não quero. Ela é um problema na minha vida. Sabe, irmãos, o Evangelho precisa alcançar essas meninas. O Evangelho precisa alcançar esses meninos. Ele transforma realidades. Nós sabemos disso. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Mas alguém precisa apresentar o sobrenatural. Alguém precisa apresentar isso. O Evangelho, respondendo à pergunta que o pastor Anderson fez no vídeo, o Evangelho, ele ainda tem poder. Sabe, o Evangelho ele ainda tem poder para transformar vidas, para mudar histórias. Eu fui transformado, você foi transformado. Pode continuar transformando vidas. Te convido a ficar de pé para a gente orar.